Olá pessoal, aqui é o professor Smartness. E gente, eu passei final de semana, passei desde o feriado, estudando um pouco o contexto das ocorrências, né? Principalmente por esse ataque norte-americano ao Irã. Então eu procurei entender, né? Levando em consideração que a gente está aqui tentando estudar a partir de um pressuposto confucionista de que o caminho para a humanidade é de construção de uma sociedade harmônica. Sociedade harmônica é aquela que, né, as pessoas conseguem conviver em paz, prosperidade e integração. Né? Não confundir integração com globalização. Mas a gente entender o contexto das coisas. Então, acho que desde antes do ataque ao Irã, né, eu já estava estudando e olhando as coisas. Eu já vim aqui, fiz um vídeo sobre o assunto. Falei da questão, né, de que quando você tem um conflito, ambas as partes estão erradas. E agora, hoje, depois de analisar várias coisas, gente, ficar imerso, tá, seja no Twitter ou seja vendo vídeos, eu encontrei aqui um material que eu acho, assim, fazendo uma seleção dos vídeos, os melhores, vamos dizer assim, conteúdos para quem realmente quer entender o que está acontecendo. Então, se você tem interesse em entender o que está acontecendo, isso aqui é uma filtragem que eu fiz a partir da minha experiência, do meu conhecimento, né? Para que você possa também acessar esses conteúdos e tirar suas próprias conclusões sobre o assunto. Em nenhum momento aqui, né, e vocês vão ver aqui que existem pensamentos diversos de várias linhas do conhecimento que eu vou mostrar para vocês e vou recomendar, mas são pontos de vista diferentes e que levam à possibilidade de você ter uma conclusão exata do que está acontecendo agora no mundo, né? Nessa era que eu chamo de era da purgação e do caos. Pensando que, né, à frente disso e depois disso, sabe lá para quando, a gente talvez caminhe para um novo patamar na humanidade de harmonia, que é aquilo que o Confúcio, o primeiro professor planeta de 600 a.C., dizia que era o caminho, o melhor caminho, o caminho do meio. Então essa é a análise que eu quero trazer hoje para vocês. Então recomendar para vocês aqui, né, alguns vídeos. Vou deixar na descrição os links desses vídeos para que vocês possam aí assistir e tirar suas próprias conclusões, tá? Vou comentar um pouquinho aqui, não vou passar o vídeo, só vou comentar. Eu acho que o primeiro deles, pessoal, né? E eu passei assim vários dias olhando o que o pessoal do MAGA, né, do Make America Great Again, estava nos Estados Unidos se rebelando contra o Trump, né? Porque para eles, né, os Estados Unidos já brincou de ser o xerife do mundo muito, e agora para eles, né, e por isso que eles apoiaram o Trump, a proposta era o quê? O America First, né? Primeiro olhar para eles, olhar para a questão interna, parar de fazer guerras, parar de gastar dinheiro por aí, se meter na vida dos outros, né? Voltar para eles, né? Para melhorar o país, os problemas que eles estão vivenciando dentro do país deles. Então, várias pessoas fazem parte desse movimento, né? Alguns, por exemplo, Bannon também estava junto, fazendo crítica. Alex Jones estava fazendo crítica. Então, assim, são pessoas se você for pensar, de um espectro de direita radical, de extrema direita radical, tá? Bannon, né? E vamos pegar o Alex Jones. E o Tucker Carlson, que era um repórter muito famoso da Fox News, um canal de direita nos Estados Unidos, né? Ele acabou até sendo mandado embora, porque ele exagerou demais nas coisas que ele fazia. E ele fez uma entrevista aqui, aonde ele expôs, né, que na verdade o problema todo não é se o Irã vai ter bomba nuclear, não vai. O que eles querem é fazer o que eles sempre fizeram, né, e por isso que o MAGA é contra, né? O MAGA falou, chega de fazer isso, né?
que é o quê? Desestabilizar os países, provocar mudanças de regime, né? Criar o caos, para que eles possam, né? E aí que o MAGA tem essa perspectiva, né? Existe um deep state nos Estados Unidos, né? Os homens de terno preto, que eles chamam, que são os responsáveis por todo esse processo, né? Porque, na verdade, esses caras só querem grana e poder. Então, não estão nem aí para as pessoas, para o país, para nada. Os caras só querem grana e poder e eles acabam destruindo o país deles. Então, o MAGA é contra essa galera do Deep State. E o que ele traz nesse vídeo, né? É que o Tucker confronta, né, Ted Cruz, que é um senador republicano, né? Sobre o seu suporte para o regime Cham, para tirar o governo, né, para derrubar o governo do Irã. Que é, na verdade, o que eles querem. Então, essa entrevista ela foi gravada antes do ataque, tá? Dos Estados Unidos ao Irã. E ele questiona, né? Porque, primeiro, não tem provas nenhuma. Ele fala, assistam, né? Coloquem a legenda em português. Ele fala, olha, não tem evidência nenhuma, né? A diretora da investigação lá, né, desses assuntos não encontrou evidência nenhuma. Ela fez o testemunho dela no Congresso americano em março. Olha, a Tulsi, né, o nome dela. Olha, não existe evidência de arma nuclear, de construção de arma nuclear, de projeto de construção de arma nuclear no Irã. Não existe. A agência também, né, que fiscaliza o Irã, a Agência Internacional de Energia Nuclear, também não detectou essa existência. E ele questiona isso, né? Ele questiona esses dados. E aí nessa entrevista é possível ver que, na verdade, não tem nada disso, né? A questão não é a possibilidade de ter uma arma nuclear, isso aí, né? Nada disso, não é isso. É que eles estão interessados, né? O Deep State está interessado em derrubar o regime do Irã para se apropriar. A gente não pode esquecer que o Irã é a quarta maior reserva de petróleo do mundo, tá, pessoal? E é o único dos países lá que eles ainda não conseguiram se apropriar dos recursos, né? Eles conseguiram derrubar o governo da Síria há pouco tempo atrás e se apropriar dos recursos. Então, né, os recursos naturais, principalmente o petróleo. Então, aí a gente vai entendendo as coisas, né, o que está acontecendo. Até hoje eu ia seguir o vídeo aqui numa outra toada, gente. Eu ia até mostrar, né, que está muito estranho isso, porque enquanto, né, o Bitcoin caiu no domingo à noite, né, estou gravando de domingo para segunda, o Bitcoin caiu, né, no domingo, sábado caiu. Há essa possibilidade de fechar o Estreito de Hormuz, onde passa 20% da produção mundial de petróleo passa por ali. Então pode provocar aumento no preço gera crise, né, na economia do mundo inteiro. Aumento no preço do petróleo gera crise na economia. E é interessante que, apesar disso, a Bolsa, né, de Israel bateu o recorde de valorização. Por quê? Né? É interessante a gente ver isso para a gente entender mais como, né, esse processo é feito e os magas, interessante, né, pessoal, porque eles, né, eles são uma posição de extrema direita que bancou o Trump, apoiou o Trump e agora eles se revoltaram contra ele. Eles não concordam com essa postura dele, né, e ele enfrenta aqui o Ted Cruz. Nessa entrevista, ficou conhecidíssima, né? Acho que bombou no Twitter, todo mundo falando sobre isso. E eu recomendo que vocês assistam, tá? Vou colocar o link lá e recomendo que vocês assistam, tá? Passando para outra entrevista que eu achei interessante. Aqui tem um coronel suíço, né? Chama Jacques Baldo. E ele fala da visão europeia, né? Ele era um oficial graduado da inteligência suíça, né? Do exército e da OTAN. Então ele dá uma visão do que está acontecendo a partir do ponto de vista europeu,
tá? Então a gente saiu de um ponto de vista do MAGA e agora vamos para um ponto de vista europeu. Então essa entrevista aqui é muito interessante, ela está no canal do Glenn Diesen, em português, tá, pessoal? É interessante porque ele coloca, né, ele coloca a tradução simultânea, né, então para quem, né, não sabe inglês ou não gosta de ficar lendo legenda, esse canal é interessante porque ele acho que é europeu também, esse jornalista aqui, mas cara, ele faz umas entrevistas assim com pessoas que trazem contrapontos. E os contrapontos são importantes, gente, porque, né, o Psych Operation, né, toda essa massificação da informação, como a informação é colocada, né, como as propagandas, né, são colocadas. Propagandas que eu estou dizendo aqui não é a propaganda de vender produto, não, tá? É a propaganda dos modelos, né, que se querem que sejam seguidos, né, entendidos como certo. É muito interessante ver essa entrevista porque ele vai dar uma visão, né, da Suíça, que é um estado neutro, mas que está dentro da Europa, e de alguém que, além de ser do serviço de inteligência, também foi da OTAN. Então, para vocês verem aqui como é que ele vê as coisas acontecendo, o que ele está vendo e que vai bater muito com o pensamento da galera do MAGA, tá, pessoal? Isso que eu acho interessante vocês assistirem, e também vou deixar lá essa entrevista aqui. Essa outra entrevista também, pessoal, é fantástica, tá? Esse aqui é um repórter britânico e, cara, é fantástico. Ele também traz, assim, pessoas que fazem contrapontos, assim. Então, acho que até recomendo. No caso dele aqui, pessoal, é só legenda em português, tá? Mas eu acho que vale a pena. Aqui ele traz uma entrevista, gente, com esse coronel. Esse coronel aqui, gente, o Douglas MacGregor, ele é um cara de direita, tá? Mas ele também tem essa relação, né, posicionamento America First, ele também tem essa visão. Não sei se ele é do MAGA, tá? Mas ele é um cara nacionalista, né, que tem a visão lá deles. E ele coloca exatamente o que ele acha que vai acontecer com tudo isso, que é o contrário do que os deep states, né, incluindo Trump nessa, querem. Então ele faz uma leitura totalmente diferente. E ele é um coronel aqui graduado, ele já foi assessor, né, presidencial. Então é um cara muito respeitado nos Estados Unidos. E é um cara que vale a pena vocês assistirem esse vídeo, principalmente aqui, para vocês entenderem toda a colocação que ele está fazendo sobre o assunto. E ele é entrevistado por esse repórter britânico que também tem uma visão bem crítica em relação às coisas e como é que elas estão acontecendo, né? Tudo que está caminhando, para onde isso pode nos levar e a maneira errada como isso está, né, sendo realizado. Então é interessante essa entrevista também, tá? Eu recomendo que vocês assistam, acho que vale a pena, vocês vão ter assim um banho de informações, pessoal, que aqui no Brasil a gente recebe só lixo. A gente só recebe lixo, né? Seja lixo que vem pela televisão, seja lixo que vem pelos jornais, seja lixo que vem por grande parte dessa mídia independente da internet, mas que, gente, é só porcaria, né? Só reprodução de conteúdos, é coisa superficial. É como você tomar água do Tietê. Então, se você quer tomar água limpa, comece a procurar esses caras que trazem, que têm experiência, que têm vivência, que vão colocar a realidade como ela está acontecendo. Outro cara aqui, agora já pegando um outro ângulo para vocês também, que eu quero que vocês possam ter, ó, por isso que eu estou trazendo várias opções aqui, e eu recomendo que vocês assistam todos esses vídeos, tá, pessoal? Vocês vão ter uma visão de conjunto, assim, modificada em relação ao que está acontecendo, tá? Então aqui, gente, esse cara aqui como é que é o nome dele mesmo? É Martia... Ei, caramba. Martia 9. Esse cara aqui, ele foi um militar russo que depois se radicou nos Estados Unidos. Então ele tem uma visão da sociedade russa e da sociedade americana, tá, pessoal? Norte-americana. E o canal dele é um nome esquisito aqui, tá? É Smooth X12. O cara
ele é fora do sistema, tá, pessoal? Ele é um cara fora do sistema. Mas ele conhece os dois sistemas. Então aqui ele faz uma análise desse ataque americano a partir do ponto de vista. Ele traz uma obra russa aqui, que é o Taras Bulba, e ele contextualiza com o que aconteceu, né? E mostrando principalmente os erros do Irã, né? Em tentar, até por uma certa crença e inocência em relação àquele Estados Unidos que não existe mais, né? E até ele coloca aqui, né, que os Estados Unidos aqui ele passou a ser um país sem credibilidade, né, que não cumpre a palavra. Então ele começa a colocar aqui que a Rússia avisou, né? Avisou o Irã que, olha, vocês estão tentando fazer a negociação aí com quem não vai negociar com vocês, né? Vai passar a perna em vocês. E mesmo assim parece que os iranianos deram assim um voto de confiança e foram realmente, né? No meio das negociações, né, foram atacados. Depois disso também o Trump veio e falou: eu vou pensar em 2 semanas se vou fazer alguma coisa. Foi e atacou de novo no sábado. E aí ele atacou no sábado. E aí os iranianos, para não contaminar a negociação, né, rejeitaram até que a Rússia, né, fornecesse equipamentos de defesa aérea. Sistemas S-300, S-400 são os mais avançados e os únicos que poderiam fazer uma diferença, né, no que aconteceu. Só que aí eles não quiseram contaminar. E aí ele coloca essa obra aí, que é uma obra que fala de traição, né, dessas situações, para explicar por que não deu certo, né? Então acho que a única coisa ruim aqui, pessoal, é que eu não sei se mas eu só consegui, às vezes eu consigo assistir ele tem tradução simultânea, tá, gente? Mas eu não sei porque esse último vídeo só veio em legenda em inglês, tá? Então talvez demore um pouquinho para ter a legenda, mas eu recomendaria muito não só que vocês vissem esse vídeo, mas seguissem ele, porque ele está sempre atualizando o que está acontecendo, né? Então ele pega e ele fala, o que aconteceu hoje na Ucrânia, o que aconteceu agora com o Irã, ele vai no ponto. E é um cara que conhece os dois lados, então eu acho que é importante assistir um cara desse, vai ser muito engrandecedor para vocês, tá, pessoal? Agora aqui, gente, esse é um outro cara, não esse canal aqui, tá, mas é que eu vi ele falando já em outros canais, ele chama Chas Freeman. Esse cara também é um especialista, né, já foi embaixador dos Estados Unidos, então assim, é um cara que tem vivência, assim, macaco velho, né, um cara que sabe muito das coisas, e ele demonstrando os erros, né, de atuação, gente, né, todas essas mancadas que estão sendo feitas, né, pelo Trump, por toda essa enturragem que ele colocou lá, né, esses caras, todo esse lixo que ele colocou lá para fazer as coisas. Então, pessoal, é bem interessante ler aqui e assistir, para vocês também terem uma posição assim bem, eu acho que bem fundamentada, tá? Isso vai ajudar bastante vocês a entenderem melhor o que está acontecendo, tá? Aqui, pessoal, esse aqui é no canal do Glenn Dizzy, né, também. Então, lá ele entrevistou todo mundo, né? Então, todas essas pessoas que eu estou falando aqui, ele já entrevistou lá no canal dele também, tá? Esse aqui é um professor da Universidade de Teherã, gente, que é o Sayed Mohammad Marandi. Então esse cara aqui, ele já foi responsável pelas negociações, né, do Irã para os acordos, porque tinha um acordo dos norte-americanos com o Irã, tá, pessoal? Para evitar, né, a produção da bomba nuclear. Quem rompeu o acordo foi o Trump. O Trump rompeu o acordo, né? E o Irã continuou cumprindo, né? Apesar do Trump ter rompido, eles continuaram a cumprir. Tanto que aquela, como tem outro nome lá, que é o órgão internacional de fiscalização do uso da energia nuclear de maneira permitida, né? De maneira positiva, que é toda a nação, pela Carta da ONU, tem direito de usar a energia nuclear, né? Assim como no Brasil a gente tem nossas usinas, né? Tem a Angra 1, 2 lá, terminando a 3, não sei se a 3 já terminou, mas a gente tem esse direito de explorar a energia nuclear. Todas as nações têm esse direito pela Carta da ONU. O que você tem são aquelas nações que têm a bomba nuclear e não assinaram o tratado de não
proliferação, porque ela já tem a bomba, né? E você tem as demais. E o Irã assinou esse tratado, né? E também existe uma Fatah, que é um documento sagrado, né, que é emitido lá pelos ayatolás, que proibia, considerava aquilo um pecado, né, você ter uma bomba nuclear. Algo que eu ouvi dizer nessas últimas que eu estou assistindo, que aquilo até foi assim, ele retirou essa Fatah agora depois do ataque, né, parou de ser um pecado. Então assim, algo que era um pecado, já tinha assinado o tratado, não tinha nada comprovado que tinha, mesmo assim eles atacaram, porque o problema não é a bomba nuclear, o problema é o quê? Regime change, é você tirar, né? Tanto é que o Trump atacou e falou, não, a gente só atacou e acabou, era só para destruir mesmo as bombas. Aí ele vem no Twitter agora e diz, não, agora a gente quer fazer o MIGA, Make Iran Great Again, ou seja, ele quer agora fazer o regime change. Então assim, na verdade é o regime change, né? Esses caras, eles não respeitam a ordem internacional, né? Eles cometeram vários crimes, não existe ataque preventivo. Isso não existe, e isso aí é um crime no direito internacional. Então é interessante ele falar, né, sobre o que ele está vendo lá, como é que está a situação, como é que está sendo, né, o conflito de um ponto de vista iraniano, tá, pessoal? Né? E é um professor universitário que está falando, tá? Um professor que conhece, que já faz parte do Estado, mas que hoje é só um professor, mas que conhece, então ele está dando uma visão civil, né? Não é uma visão religiosa, nem uma visão militar. Tá? Por isso que é interessante assistir esse cara para falar, porque ele coloca um ponto de vista bem interessante. E eu acho que para fechar, gente, eu recomendaria esse vídeo aqui do José Cobori, é um vídeo brasileiro, que ele faz uma análise econômica, né, de economia política dessa ocorrência. Né? E acho que ele gravou isso aqui. Não, foi agora, faz um dia atrás aqui, tô aberto. E eu gostei muito porque ele faz uma contextualização, gente, muito boa, explicando o que isso tem a ver com a China, por que tá acontecendo isso agora, por que isso já é um processo, né? Por que começou lá primeiro com a Líbia, aí, né, caiu a Líbia, caiu o Sudão, caiu o Iraque, caiu... Né? Então ele vai mostrando que isso aí tudo é um projeto, isso é um plano, né, de dominação. Né, de você retirar a soberania dos países, criar estados vassalos, né, colocar ali no comando, no poder ali, uma ditadura que é amiga, né, e que na verdade não contribui para a melhoria das pessoas daquele local. Na verdade aquilo contribui, na verdade, para uma opressão maior e para que, né, o que eles chamam de ocidente coletivo, né, continue a pilhar, né, a se apropriar de recursos. E isso, né, gente, é que a gente não percebe, porque nós aqui já entregamos tudo mesmo, né, já levaram tudo de mão beijada, então, né, não tem essa resistência aqui, então não tem porquê, né, já está tudo dominado, né. Falta muita massa crítica, né, 30% da população é analfabeto funcional, então, ou seja, se 30% da população é analfabeto funcional, são pessoas que já têm alfabetização. Ela entende, né? Nós não estamos falando das pessoas que não têm alfabetização, né? Nós estamos falando de analfabetos funcionais, pessoas que são alfabetizadas, mas que não entendem o que lê, não entendem o que é falado e caem na maior parte das conversas, né? Caem em qualquer coisa que eles digam ali. Se for alguém que elas confiam, elas acreditam naquilo. Então é importante a gente ver esse ponto de vista e ver como o que ele está falando aqui se relaciona com todas aquelas outras pessoas que eu estou colocando ali para vocês assistirem, né? E daí vocês vão ter, assim, uma visão de conjunto melhor. Então, por isso que eu quis fazer esse vídeo aqui, para ajudar também que vocês aumentem o senso crítico, a massa crítica, né? E quanto a gente tem mais massa crítica, gente, mais livre mentalmente a gente é. Porque liberdade não é só um contexto físico, é muito mais um contexto mental. Se você não consegue pensar, racionalizar, raciocinar, entender as coisas, né, fora daquilo que estão lhe vendendo, fora daquilo que o mainstream está dizendo para vocês que é o certo, você não tem liberdade, né? Você é um zumbi, né? Você está ali sendo comandado e você não está entendendo. Então não é que você precisa concordar com tudo que estão falando nesse vídeo, mas você tem que talvez ver esses vídeos e somar os aspectos que vão trazer para você uma compreensão maior das coisas de um ponto de vista informacional que não é muito bem divulgado no Brasil.
São poucas as pessoas que vão fazer esse contraponto no Brasil, né? Talvez lá você tenha lá o canal Arte da Guerra que faça isso, que tem uma posição, né? Mas você vai ter poucos locais no Brasil que fazem esse confronto, né, intelectual até, né? De falar, ó, peraí, vamos ver se é isso mesmo, vamos discutir. Né? Se você pega, gente, nossa, eu tava vendo o G1, a Globo, gente, é ridículo a forma como eles colocam a informação. Financial Times, gente, nossa, eu vi claramente o lado sionista do Financial Times, cara. Então, são coisas assim que a gente tem que tentar entender, né? Outros veículos também que estão com um viés totalmente, né, assim, direcionado, né? Por exemplo, Metrópolis. Nossa, tá horrível ver a cobertura do Metrópolis em relação a isso. Os caras estão com um viés, assim, pró-sionista, assim, horrível. Então a gente tem que começar a fazer essas análises críticas, né? Então por isso que eu deixo aqui e sugiro, vou deixar os links aqui no vídeo para que vocês aproveitem, tá, pessoal? Façam isso por vocês, para vocês se libertarem mentalmente. Não adianta a pessoa querer estudar libertarianismo e estar escravizada, né? Por isso que eu acho que é interessante quando você viu lá, né, ver o pessoal do MAGA lá se revoltando, né? Os libertários americanos, todos lá assim, batendo de frente, né? Porque não era aquilo. Eles falam, nós não votamos para isso. Nós não votamos para isso. Né? Então é interessante ver isso que está acontecendo. Porque as pessoas que têm coerência mesmo, essas pessoas estão se posicionando. Eu acho que isso que é muito legal, pessoal. Então eu acho que vale a pena a gente entender e ver como é que isso está se desenrolando, tá? Então, eu sou o professor Martins e até nosso próximo vídeo.